Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a montagem da impressora 3D e faça a medição aqui dos parafusos para usar um de 8mm, que é o que manda no manual. Ela é uma instalação bem direta, assim, os furos já são todos já certinhos, e então você coloca os parafusos, simplesmente coloca os parafusos, coloca a peça no lugar e faz o aperto, né? Segue aqui desse lado aqui, eu tive um pouco de dificuldade, o furo não estava casando perfeitamente, como a peça não é bilongada, foi um pouquinho difícil de fazer o encaixe, mas uma vez que você conseguiu pegar os dois primeiros, os outros com um pouquinho de jeito e um pouquinho de força você consegue encaixar eles e alinhar. Uma vez que você fez o aperto dos parafusos, é bem tranquilo, ela se auto-alinha, né? Então não tem muita preocupação, qualquer pessoa consegue realmente fazer a instalação a montagem, né, dessa impressora. Seguindo aqui na sequência, a gente coloca o carrinho superior de impressão, né, com a extrusora e encaixa o eixo sem fim, que é aquele parafuso comprido, né, onde o motor de passo faz o giro para subir e descer, esse eixo, que eu não lembro exatamente qual é o nome desse eixo, mas nesse momento você precisa folgar os dois parafusinhos, duas mosquinhas, né, que tem lá embaixo, para o eixo descer, e depois você reaperta eles. É um pouquinho chatinho essa parte de colocar as porcas, né, que você tem que encaixar elas e girar 90 graus para elas travarem, e como ela fica solta uma vez que você coloca a peça no lugar, elas mudam de posição, então fica um pouquinho chato de você colocar, mas eventualmente você consegue. E aí a partir do momento que você fez a montagem, a instalação, você vai com a chave de boca lá e faz o ajuste do parafuso excêntrico, tirando a folga dos roletes, né? Agora a montagem da parte superior, são 4 parafusos, bem simples também, todos já estão perfeitamente alinhados. Uma vez que você colocou no lugar, é só apertar e pronto. Aí a sequência da montagem, você vai precisar girar o eixo sem fim ali com a mão várias vezes. Na sequência aí não tem erro, a instalação dos cabos é bem direto. Ele nem fala muito no manual, porque realmente você não tem que ser bastante artista, né, para colocar errado. E a correia, para você instalar a correia, primeiro você tem que colocar o bico de impressão. Eu fiz errado e eu comecei a instalar a correia primeiro. Aí depois que eu me toquei, né, que eu tinha que colocar o bico de impressão. Aí coloco o bico de impressão. Eu passei os cabos, né, ali do bico de impressão por dentro da estrutura de alumínio, mas eu não sei se existe uma maneira melhor. Para mim essa maneira ficou a maneira ideal, né, de instalação. Então uma vez que você fez a instalação aí do carro de impressão, do bico de impressão, coloca a correia e lá na extremidade direita desse eixo tem o esticador da correia. Então você folga ele todinho, move aí o carrinho para a melhor posição para você encaixar a correia, coloca uma abraçadeira de plástica, né, um tie-up, e prende ela. Vai sobrar um pouquinho de correia, então você vai precisar cortar um pedacinho. No meu caso eu precisei cortar um pedacinho, porque senão ele batia lá no final do curso. Você corta um pedacinho, faz o mesmo do outro lado e aperta as abraçadeiras, e aí faz o ajuste do esticador. Beleza? Aí uma vez que você fez essa instalação desse esticador, né, o ajuste do esticador, vamos instalar aí o tubinho PTFE, que é por onde vai passar o filamento. Esse corte que eu estou fazendo é porque a face dele tem que ser extremamente plana, né? Então ele não veio cortado plano, então eu fiz um corte para ele ficar bem plano, e você enfia o tubinho até o final, até ele parar. E depois seguimos aí para a instalação do restante da parte elétrica e instalação dos sensores de fim de curso. Esse sensor de fim de curso é bem simples de instalar, são 2 parafusinhos apenas. Então você coloca os 2 parafusinhos ali e aperta eles, não precisa apertar demais, lembrando que são peças plásticas, né? Então não tem necessidade. E uma vez que o carrinho de impressão toca ali, ele já desliga, então não faz nenhum tipo de força. E aí seguimos a instalação do cabeamento. Como eu falei, é bem simples, bem direta. Essa parte agora foi uma parte muito difícil para mim. É um pouco apertado ali embaixo e eu tentei de várias maneiras instalar
E vocês vão ver aí o tanto de dificuldade que eu tive, né? Para instalar o sensor de fim de curso do eixo, acho que é o eixo Z esse, que é o que sobe e desce. Para fazer a instalação desse sensor de fim de curso, que eu fiz foi ajustar a mesa no máximo para baixo, né? Pelos knobs ali embaixo da mesa de ajuste do eixo Z. E depois eu folguei 3 voltas para dar mais ou menos aí o meio do curso dela. E esse ajuste ele é feito também com uma folha de papel normal A4, né? Você pega um pedacinho de folha de papel A4, coloca embaixo do bico e aí você vai colocar o sensor de fim de curso até ele tocar ali nesse papel e correr assim ligeiramente apertado, né? Aí vocês vão ver que na instalação do sensor de fim de curso, eu tive a maior dificuldade que eu tive foi porque o parafuso que aperta o sensor, que prende ele na posição, ele estava tocando naquela viga ali preta vertical, né, do eixo Z. Ele estava tocando lá e não dava aperto, o sensor ficava solto. Aí eu tive que colocar um papelzinho para me ajudar a posicionar, né, a porca, porque ela ficava solta saindo da posição também. E depois eu verifiquei esse lance que ele ficava solto, ele não estava dando aperto. Então esse mesmo papelzinho que eu usei para colocar lá atrás, eu removi ele depois e acabei usando ele como calço, porque eu não teria como cortar o parafuso e eu não tinha um parafuso mais curto. Então, colocando um calço entre o parafuso e a porca e essa barra de alumínio vertical, você acaba conseguindo tirar esse espaço e ele dando aperto, né? Então, olha aí como é que foi que eu fiz essa parte. Eu tentei de algumas formas colocar com ele no lugar, porque era muito difícil, não consegui. Então eu removi a porca, fiz um furo em 2 pedacinhos de papel de cartão de visita, né? Coloquei ali no parafuso por trás e instalei novamente. Aí foi muito mais fácil depois que eu fiz isso. Segue lá na sequência, aí já começou a dar aperto. Então agora, uma vez que deu aperto, eu já ajustei lá o bico de impressão com a altura com relação à mesa com papel. Então isso eu faço girando a barra do eixo Z, né? Esse parafuso sem fim. Então faz o ajuste e faz o aperto do sensor. Aí segue na sequência, conectando a parte elétrica, né, o restante que faltou, a mesa, né, o aquecimento da mesa, posicionamento, verificando se tudo tá se movendo livre. Aí faz a instalação a montagem das abraçadeiras metálicas, as abraçadeiras plásticas, para poder organizar tudo. A melhor maneira de fazer essa instalação, eu fiz errado aí, né? Eu comecei embaixo, mas a melhor maneira é seguir com o carrinho até o topo e levar ele à extremidade, o mais extremo que ele pode ir, para você ter uma lazeira, ter uma folga de cabo suficiente para que o carro de impressão consiga mover de um lado para o outro. E aí segue na sequência aí, agora com o carrinho já todo no extremo da impressora, fazendo a amarração dos cabos, né, a organização dos cabos. E usei várias abraçadeiras, mas vem bastante, sobrou acho que ainda 4 abraçadeiras depois que eu fiz a instalação. E como vocês podem ver, eu faço um teste, né, eu movimento o carrinho para um lado para o outro, para cima para baixo. E agora a instalação aí do suporte do filamento, né, do carretel de filamento. Dei uma consultada ali no manual para ver qual era a posição que o manual orientava. Mais uma vez, aquelas porquinhas que são chatas de instalar. Eu tive um pouquinho de dificuldade também. Mas no final acabei conseguindo colocar tranquilo. Só perdi um pouquinho de tempo, né? A instalação toda, se você não tiver dificuldade com essas porcas, ela não dura mais que 1 hora, tá? Talvez uma meia hora. Então é isso aí, pessoal. A impressora está 100% montada. Aparentemente ela já está bem ajustada, as correias estão bem tensionadas, não tem nenhuma folga no carrinho de impressão dela. Já tairapei tudo, amarrei tudo. Fiz o teste, como vocês viram aí no vídeo, de deslocamento do carrinho para ambos os lados e inclusive para a altura. A mesa aqui de baixo também
certinho. Uma coisa que eu vou fazer agora vai ser um upgrade. Eu não coloquei o tapete dela, seria esse tapete aqui, porque eu vou fazer a instalação de um tapete metálico magnético. Ela ficaria dessa forma, com o tapetinho dela, mas eu não vou colocar esse, vou colocar o outro. Então segue aí um próximo vídeo da instalação do tapete magnético e provavelmente no futuro próximo a instalação dos amortecedores dos motores de passo. No caso eu vou instalar nesse motor de passo e no motor de passo desse eixo. Motor de passo desse eixo. Então esse será no próximo vídeo aí. Beleza? Aqui também a correia já está bem tensionada, ela já veio pré-montada essa impressora. As anteriores não vinham tão montada quanto essa veio, então a instalação foi bem rápida. O que mais me deu trabalho mesmo foi a instalação do sensor de fim de curso desse eixo, porque o parafuso estava pegando no fundo aqui antes de dar aperto. Então eu tive que colocar, como vocês viram no vídeo, eu tive que colocar um calço de papel. Peguei um cartão de visitas, cortei um pedaço, coloquei um calço de papel, agora que está bem fixo. Eu vi o sensor de fim de curso instalado aqui desse eixo. E você tem que instalar esse sensor de fim de curso desse eixo aqui. Então é isso. Todo o restante do cabeamento ele é bem direto, a instalação. Então você não precisa se preocupar, não tem como errar. Beleza? Então é isso. Não vou conseguir testar agora porque eu tenho que trocar essa tomada e eu ainda tenho que fazer a instalação elétrica de onde ela vai morar lá em cima no meu escritório. Então quando essa parte estiver feita, também vai ter um vídeo de teste da impressão dos benchmarkzinhos para saber as tolerâncias e todo o resto. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixe seu like. Deixe também um comentário o que vocês acharam, o que poderia ter sido feito de forma melhor e se vocês comprariam uma impressora dessa. Valeu, um abraço!